Um cometa pode ser definido como um corpo celeste, formado por gelo, poeira e rochas, que vaga pelo espaço em longas órbitas ao redor do Sol. Quando se aproxima da estrela, o calor provoca a sublimação do gelo, liberando gases que formam a característica cauda luminosa. Essa aparência faz do cometa um dos fenômenos mais fascinantes da astronomia, unindo mistério e beleza em movimento. Os cometas se diferenciam dos asteroides porque estes últimos são compostos basicamente por rochas e metais, sem a presença significativa de gelo. Já os meteoros não são corpos inteiros viajando pelo espaço, mas fragmentos que, ao penetrar na atmosfera da Terra, queimam devido ao atrito, produzindo o brilho conhecido popularmente como estrela cadente, um espetáculo breve e marcante. Enquanto um cometa se transforma diante de nossos olhos ao exibir cauda e brilho, o asteroide mantém-se opaco, sólido e discreto. O meteoro, por sua vez, é efêmero e intenso, uma centelha passageira que desaparece em segundos. Cada um desses corpos celestes revela um aspecto distinto da dinâmica do cosmos, mostrando a diversidade de trajetórias e naturezas no vasto universo. A compreensão das diferenças entre cometas, asteroides e meteoros ajuda a perceber como o espaço é repleto de formas variadas de matéria em movimento. Cada vez que um cometa surge no céu noturno, ele nos lembra de que a Terra não está isolada, mas inserida em um cenário cósmico maior. É um convite para refletir sobre a fragilidade e a grandiosidade de nossa existência. Se essa viagem pelo universo desperta sua curiosidade, continue acompanhando o canal para mais conteúdos que revelam os segredos do espaço. Inscreva-se, ative as notificações e curta este vídeo para que novas histórias cósmicas cheguem até você. Cada clique seu é como uma faísca que mantém essa jornada iluminada e permite que exploradores do desconhecido sigam conectados. Um cometa é mais do que um viajante celeste. Seu núcleo, formado por gelo, poeira e rochas, funciona como um arquivo preservado do nascimento do Sistema Solar. Cada fragmento em sua composição guarda pistas sobre os materiais que existiam quando os planetas ainda estavam em formação. É como se os cometas fossem cápsulas congeladas do tempo cósmico. Os blocos de gelo que compõem um cometa não se limitam à água. Encontram-se misturas de dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano e amônia, congeladas em equilíbrio frágil. Esses compostos, mantidos intocados por bilhões de anos, revelam que os cometas transportam elementos químicos encontrados em diferentes regiões do universo, tornando-os viajantes de memórias distantes. Quando se aproximam do Sol, esses gelos começam a sublimar, transformando-se diretamente em gás. Esse processo dá origem a coma, uma atmosfera efêmera que envolve o núcleo e torna o cometa visível a olho nu. A cada passagem, ele se modifica, libera parte de sua essência e reconta sua história de forma luminosa no céu noturno. A poeira presente nos cometas tem origem em minúsculos grãos de silicato, carbono e metais, partículas que se formaram ainda na nuvem primordial que deu origem aos planetas. Quando exposta à radiação solar, essa poeira reflete a luz e cria a aparência brilhante característica. Cada partícula é uma testemunha microscópica de um universo em constante transformação. Rochas e fragmentos sólidos também se encontram em seu núcleo, formando uma mistura frágil e porosa. Diferente de um asteroide, que possui estrutura compacta, o cometa é uma junção solta de gelo e pó, com densidade baixa. Essa natureza instável o torna vulnerável, capaz de se fragmentar em pedaços ao sofrer a pressão térmica do Sol. Quimicamente, os cometas surpreendem ao carregar moléculas orgânicas complexas. Aminoácidos e cadeias de carbono já foram identificados em alguns deles, levantando a possibilidade de que tenham sido mensageiros cósmicos responsáveis por levar ingredientes fundamentais à Terra primitiva. Assim, não são apenas corpos inertes, mas talvez mensageiros da própria vida. Cada cometa apresenta uma identidade própria. Sua proporção de gelo, poeira e rochas varia de acordo com a região em que se formou no disco protoplanetário. Alguns carregam mais compostos voláteis, outros exibem núcleos mais rochosos.
Essa diversidade mostra que os cometas são registros individuais das condições que moldaram diferentes áreas do sistema solar. Durante sua trajetória, jatos de gás e poeira escapam de fendas no núcleo, criando espetáculos de atividade. Esses jatos podem alterar a rotação do cometa e até modificar sua órbita. Assim, mesmo pequenos, eles exercem forças suficientes para transformar sua rota, lembrando-nos de que no universo, até as menores partículas possuem poder de mudança. As caudas, que podem alcançar milhões de quilômetros, são formadas por dois tipos de material. A primeira é a cauda de poeira, curva e brilhante, refletindo a luz solar. A segunda é a cauda de íons, reta e azulada, moldada pelo vento solar. Juntas, elas transformam o cometa em uma das imagens mais belas e poéticas do cosmos. Esse espetáculo, porém, cobra um preço. A cada aproximação do Sol, o cometa perde parte de sua massa. Muitos deles acabam reduzidos até desaparecer, tornando-se apenas um rastro de poeira deixado no espaço. Outros, mais resistentes, continuam sua dança cósmica por milhares de anos, lembrando-nos da impermanência e da renovação eterna. Observar a composição de um cometa é testemunhar o equilíbrio entre fragilidade e força. São frágeis porque se desmancham diante do calor solar. São fortes porque carregam em si a história de bilhões de anos. Cada cometa que cruza o céu é um mensageiro do passado, trazendo em sua essência memórias que pertencem a toda a humanidade. Ao desvendar a composição de um cometa, nos aproximamos de uma verdade maior, a de que somos feitos da mesma poeira estelar que compõe esses viajantes. Gelo, rocha e poeira cósmica nos lembram da nossa ligação com o universo. Se essa viagem cósmica desperta fascínio, curta este vídeo e inscreva-se em nosso canal para continuar explorando os mistérios do céu. Os cometas não seguem trajetórias idênticas. Suas órbitas variam em duração e distância, dividindo-os em dois grandes grupos, os de curto período e os de longo período. Essa classificação revela não apenas a frequência com que visitam o céu, mas também sua origem, conectando cada um a regiões distintas do espaço profundo. Cometas de curto período completam sua órbita em menos de 200 anos. Eles surgem repetidamente, tornando-se conhecidos da humanidade ao longo dos séculos. Entre eles está o famoso Halley, que retorna aproximadamente a cada 76 anos. São mensageiros recorrentes, lembrando-nos da regularidade que também existe no caos cósmico. A origem dos cometas de curto período está ligada ao cinturão de Kuiper, uma região além da órbita de Netuno. Esse cinturão contém milhares de corpos gelados que compartilham uma história comum. Quando algum desses corpos sofre perturbação gravitacional, é lançado em direção ao Sol, transformando-se em um cometa visível para a Terra. Já os cometas de longo período percorrem órbitas que podem levar milhares ou até milhões de anos para se completar. São viajantes raros que atravessam o sistema solar apenas uma vez em toda a história humana registrada. Ao aparecer, tornam-se espetáculos únicos, pois talvez nunca retornem dentro da vida de nossa espécie. Enquanto os de curto período trazem familiaridade, os de longo período carregam o mistério do desconhecido. A incerteza sobre sua volta os torna símbolos de raridade e efemeridade. Cada aparição é como um encontro com um viajante vindo das fronteiras mais distantes, trazendo consigo segredos de regiões onde a luz solar quase não chega. A classificação dos cometas vai além da duração de sua órbita. Ela reflete sua própria origem e as forças invisíveis que moldam seu caminho. Os de curto período trazem consigo a assinatura gravitacional dos planetas gigantes, enquanto os de longo período revelam o impacto silencioso de estrelas vizinhas que perturbam a nuvem de Oort. Um cometa de curto período pode ser visto várias vezes pela mesma civilização, transformando-se em parte da cultura e das lendas humanas. Já os de longo período surgem como visitantes inesperados, cruzando o céu sem aviso, despertando espanto e medo em sociedades antigas. Essa dualidade reforça o elo entre astronomia e memória coletiva. As órbitas elípticas desses corpos
revelam a dança gravitacional em escala cósmica. A forma dessas trajetórias pode variar de elipses moderadas até curvas quase parabólicas. Cada curva é resultado da interação entre o cometa, o Sol e os gigantes gasosos, mostrando como mesmo corpos pequenos são guiados por forças imensas e invisíveis. Ao se aproximarem do Sol, tanto os cometas de curto quanto os de longo período passam por transformações semelhantes, liberando gás e poeira que formam suas caudas luminosas. A diferença é que, enquanto um retornará após algumas gerações, o outro talvez nunca mais seja visto. Essa desigualdade acrescenta drama à beleza de sua passagem. Compreender os tipos de cometas é também compreender como o sistema solar se organiza em regiões distintas. O cinturão de Kuiper e a nuvem de Oort atuam como berços de gelo e poeira, moldando visitantes que ora retornam em ciclos previsíveis, ora aparecem como surpresas raras, lembrando-nos da vastidão e da complexidade do cosmos. Cada cometa, seja de curto ou de longo período, é um viajante que nos conecta a forças distantes e misteriosas. Ao observarmos sua origem e classificação, descobrimos que o universo é feito de ordem e acaso. Eles nos lembram que o céu guarda narrativas que ultrapassam a escala humana e nos convidam a contemplar o infinito. Há bilhões de anos, uma imensa nuvem de gás e poeira começou a se contrair sob a força da gravidade. Essa nebulosa solar, formada por hidrogênio, hélio e partículas sólidas, deu origem ao Sol e aos planetas. Mas em meio a essa dança cósmica, também surgiram os cometas, guardiões de materiais antigos, que permanecem quase intactos até hoje. Enquanto o núcleo da nebulosa se condensava para acender o Sol, partículas menores colidiam e se uniam, formando corpos maiores. Planetas gigantes se consolidaram em órbitas distantes, enquanto mundos rochosos nasceram mais próximos da estrela central. Nesse processo dinâmico, fragmentos gelados foram lançados para regiões afastadas, transformando-se em cometas. Esses cometas preservaram em seu interior o material primordial da nebulosa, funcionando como cápsulas do tempo cósmicas. Seus núcleos guardam a composição original de gelo, poeira e rocha, elementos que testemunharam o nascimento do sistema solar. Ao se aproximarem do Sol, revelam parte desse passado em jatos luminosos de gás e partículas. A distribuição dos cometas em regiões como o cinturão de Kuiper e a nuvem de Oort é resultado da ação gravitacional dos planetas gigantes. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno exerceram influência decisiva, expulsando fragmentos para as periferias. Assim, formou-se um imenso reservatório que até hoje envia viajantes ocasionais para o coração do sistema solar. A preservação dos cometas é singular, porque ao permanecerem afastados do Sol por bilhões de anos, mantiveram temperaturas extremamente baixas. Essa condição impediu a transformação de muitos de seus elementos, garantindo que ainda hoje possamos vislumbrar os mesmos materiais que existiam antes mesmo da formação da Terra. Quando um cometa retorna ao interior do sistema solar, sua aproximação aquece o núcleo e libera gases que formam caudas luminosas. Esse espetáculo visível não é apenas um fenômeno estético, mas uma revelação. Cada fragmento de poeira lançado ao espaço é uma partícula primordial, um vestígio direto da nebulosa que nos deu origem. Enquanto planetas e luas passaram por intensas transformações geológicas e atmosféricas, os cometas permaneceram como testemunhas silenciosas. Eles carregam memórias de um tempo em que o espaço ainda estava se organizando, quando colisões e deslocamentos moldavam os destinos de mundos inteiros. Observar um cometa é observar a infância do cosmos. Os cometas lembram que a criação do sistema solar foi marcada tanto pela ordem quanto pelo caos. Gravidade, colisões e expulsões definiram quais corpos permaneceriam próximos do Sol e quais seriam lançados para longe. Nesse cenário turbulento, eles se tornaram viajantes errantes, guardando em si os segredos de nossa própria origem. Assim, cada vez que um cometa cruza o céu, não se trata apenas de um espetáculo passageiro. É um reencontro com o material mais antigo que conhecemos, um pedaço da nuvem que nos gerou.
Esses mensageiros gelados conectam o presente à aurora do sistema solar, recordando-nos que nossa história começou em poeira estelar. A formação dos cometas, enraizada no nascimento do sistema solar, reforça a ideia de que somos parte de um processo muito maior. Eles não são apenas corpos errantes, mas relíquias de um tempo em que o universo moldava a Terra e todos os mundos vizinhos. Olhar para eles é contemplar nossa própria origem cósmica. Nas profundezas do sistema solar, muito além da órbita de Netuno, estende-se o cinturão de Kuiper. Essa região é composta por milhares de pequenos corpos gelados que orbitam o Sol em silêncio. São fragmentos de gelo e rocha, remanescentes da formação planetária, preservados em um espaço de fronteira que marca os limites conhecidos da nossa vizinhança cósmica. O cinturão de Kuiper pode ser visto como um imenso anel de detritos, habitado por objetos semelhantes a cometas e até por planetas anões como Plutão. Sua distância extrema mantém a maioria desses corpos em estado quase inalterado. Ali repousa uma memória intacta de um tempo em que os planetas ainda estavam se formando, congelada em silêncio absoluto. Diferente do cinturão de Kuiper, que é relativamente próximo, existe uma esfera muito mais distante e difusa, chamada nuvem de Oort. Ela não é um anel, mas uma concha cósmica que circunda o sistema solar a distâncias quase inimagináveis. Ali se encontram bilhões de corpos gelados, um oceano de mundos adormecidos à beira do espaço interestelar. A nuvem de Oort se estende a distâncias tão vastas que a luz solar quase não a alcança. Suas órbitas são amplas e lentas, e qualquer pequena perturbação gravitacional, seja de estrelas vizinhas ou da própria galáxia, pode lançar um desses corpos em direção ao interior do sistema solar, transformando-o em um cometa de longo período. Enquanto o cinturão de Kuiper é responsável pela maioria dos cometas de curto período, a nuvem de Oort é a fonte dos cometas de órbitas longas e grandiosas. Cada um desses visitantes carrega consigo material intocado desde os primórdios, preservado em temperaturas extremas, aguardando o momento de ser revelado em caudas luminosas. Ambas as regiões são moldadas pela gravidade dos planetas gigantes. Durante a juventude do Sistema Solar, Júpiter e Saturno expulsaram fragmentos para longe, enviando alguns para o cinturão de Kuiper e muitos outros para a distante nuvem de Oort. Essa dispersão gravitacional espalhou sementes cósmicas que permanecem em hibernação até hoje. A distinção entre as duas regiões está na arquitetura de suas órbitas. No cinturão de Kuiper, os corpos seguem trajetórias relativamente estáveis, formando uma estrutura achatada e semelhante a um disco. Já na nuvem de Oort, as órbitas estão distribuídas em todas as direções, formando uma esfera invisível que envolve o sistema solar por completo. O cinturão de Kuiper pode ser considerado uma fronteira próxima, explorável por sondas espaciais, enquanto a nuvem de Oort permanece além de qualquer alcance humano. Essa distância extrema a transforma em um reino quase mítico, onde o tempo parece não avançar e onde repousam os mais antigos mensageiros gelados do universo. Cada vez que um cometa surge no céu noturno, ele pode ser um emissário de uma dessas duas regiões. Seja vindo do cinturão de Kuiper, com sua órbita curta e previsível, ou da nuvem de Oort, com sua visita rara e demorada, ambos revelam fragmentos de mundos que a Terra jamais conheceria sem sua passagem luminosa. O cinturão de Kuiper e a nuvem de Oort lembram que o sistema solar não termina onde a vista alcança. Ele se estende por territórios vastos e silenciosos, repletos de corpos que carregam os vestígios de um tempo remoto. Olhar para essas regiões é imaginar a imensidão que nos cerca e a origem dos mensageiros celestes que cruzam o nosso céu. Um cometa nasce como um corpo adormecido, um núcleo de gelo e poeira perdido em regiões distantes do sistema solar. Sua existência silenciosa pode durar milhões de anos, até que a gravidade de um planeta ou de uma estrela vizinha o desperte. É nesse instante que a jornada cósmica começa, levando-o a percorrer trajetórias de beleza e mistério. A órbita de um cometa é quase sempre elíptica, esticada como um arco que o faz mergulhar em direção ao Sol e depois recuar para as fronteiras geladas.
Quanto mais alongada a elipse, mais longa será a viagem de ida e volta. Alguns cometas retornam em poucos séculos. Outros podem demorar dezenas de milhares de anos para reaparecer. À medida que o cometa se aproxima do Sol, o calor aquece sua superfície, liberando gases e poeira que formam uma coma luminosa. Esse processo, chamado sublimação, dá início ao espetáculo que pode ser visto da Terra. A cada aproximação, o núcleo perde parte de sua massa, o que significa que cada visita ao interior do Sistema Solar é também um lento desgaste. O ciclo de vida de um cometa pode ser descrito como uma alternância entre sono e despertar. Nas regiões mais afastadas, ele permanece invisível, um bloco gelado e escuro vagando no vazio. Ao se aproximar do Sol, torna-se um dos objetos mais brilhantes do céu. Essa dualidade o transforma em mensageiro de extremos, silêncio profundo e brilho resplandecente. A trajetória de um cometa é moldada por forças invisíveis. A gravidade do Sol é a guia principal, mas os planetas gigantes também exercem influência. Um encontro próximo com Júpiter, por exemplo, pode alterar completamente a órbita de um cometa, encurtando ou prolongando sua jornada, ou até mesmo expulsando-o definitivamente do Sistema Solar. Ao longo de muitos ciclos, o núcleo de gelo se desgasta, até perder quase toda a sua matéria volátil. Nesse ponto, o cometa deixa de exibir caudas brilhantes e se transforma em um corpo escuro semelhante a um asteroide. Seu esplendor se apaga, mas sua trajetória ainda o mantém como viajante cósmico, marcado por um passado luminoso. Alguns cometas, ao invés de sobreviver, encontram seu destino final ao colidir com o Sol ou com um planeta. Quando isso acontece, liberam uma quantidade imensa de energia, criando fenômenos grandiosos, mas também encerrando definitivamente sua jornada. Cada cometa carrega em si a possibilidade de um fim abrupto ou de uma vida longa. Os cometas de curto período costumam ser previsíveis, retornando em intervalos regulares e permitindo que civilizações diferentes possam observá-los ao longo dos séculos. Já os cometas de longo período retornam tão raramente que muitas vezes são vistos apenas uma vez em toda a história de uma humanidade, deixando marcas nas culturas e lendas. Esse ciclo de aproximações e afastamentos, de brilho e escuridão, é o que define a essência de um cometa. Sua vida não é linear, mas um eterno retorno entre o frio absoluto e a chama solar. Cada trajetória é uma narrativa cósmica que revela a dança entre gelo, poeira e luz, inscrita nas órbitas elípticas que atravessam o espaço. O ciclo de vida de um cometa é uma metáfora do próprio universo, onde nada permanece estático. Do nascimento em regiões remotas até o encontro luminoso com o Sol, esses corpos celestes revelam que tudo é movimento. Eles nos lembram que até os mais antigos fragmentos do cosmos vivem jornadas de transformação e passagem. Quando um cometa viaja para as regiões interiores do Sistema Solar, o Sol torna-se o grande escultor de sua aparência. O calor crescente transforma a superfície gelada em um palco de mudanças intensas. O núcleo silencioso desperta e começa a liberar gases e poeira, dando origem a um espetáculo que só se revela durante a aproximação à estrela. Esse processo chama-se sublimação, quando o gelo passa diretamente do estado sólido para o gasoso. Esse fenômeno acontece porque as temperaturas próximas ao Sol são elevadas o suficiente para romper as ligações das partículas congeladas. O núcleo, antes rígido e opaco, torna-se uma fonte ativa de emissão que dá vida à coma, a primeira aura brilhante ao redor do cometa. A coma é formada por uma mistura de gases e partículas minúsculas que envolvem o núcleo. Medida que se expande, ela pode alcançar milares de quilómetros de extenso, transformando o cometa em um corpo visível a grandes distâncias. Essa atmosfera temporária e delicada e efêmera, sustentada apenas pela contínua libera o de material volátil em sua jornada solar. Do interior dessa coma nascem as caudas, estruturas que tornaram os cometas símbolos de mistério ao longo da história. A primeira é a cauda de poeira, composta por grãos microscópicos que refletem a luz solar
e criam um traço luminoso e dourado. Ela curva-se suavemente devido ao movimento orbital, como se desenhasse um arco em meio à escuridão cósmica. Já a segunda é a cauda iônica, formada por partículas eletricamente carregadas que interagem com o vento solar. Ao contrário da cauda de poeira, ela aponta sempre na direção oposta ao Sol, sendo moldada pelas linhas invisíveis do campo magnético que permeia o espaço. Seu brilho azulado é resultado da ionização, um processo que transforma átomos em luz. Essas duas caudas podem coexistir e até mesmo se sobrepor, criando visões que fascinaram civilizações antigas e continuam a inspirar a ciência moderna. A cauda de poeira pode se estender por milhões de quilômetros, enquanto a cauda iônica, mais tênue e retilínea, revela a força invisível da interação solar. Cada cometa exibe uma assinatura única nesse espetáculo. O núcleo, embora pequeno quando comparado à imensidão da coma e das caudas, é a fonte essencial de todo esse fenômeno. Ele guarda em seu interior a matéria primordial que, ao se libertar, constrói as formas que dançam no espaço. O contraste entre o núcleo discreto e as estruturas grandiosas reforça a ideia de que a força do invisível molda o universo. A aproximação ao Sol também define o destino de muitos cometas. Alguns perdem tanto material que acabam fragmentando-se, deixando rastros de detritos que se transformam em chuvas de meteoros na Terra. Outros resistem, retornando em órbitas periódicas que se repetem ao longo dos séculos, como mensageiros que marcam o tempo no calendário cósmico. Essa transformação contínua, do gelo ao gás, da escuridão ao brilho, revela como os cometas são testemunhas vivas do processo criativo da natureza. Cada vez que um deles se aproxima do Sol, revive um ciclo que pode ter se repetido por bilhões de anos. Suas aparições são lembretes de que até os corpos mais antigos ainda carregam histórias de renovação. Observar um cometa é testemunhar o encontro entre fragilidade e resistência. Fragilidade, porque sua matéria se desfaz diante da luz solar. Resistência, porque mesmo assim sobrevive às intempéries cósmicas. Esse equilíbrio faz do cometa um símbolo da persistência. Um viajante que atravessa eras e retorna para contar em silêncio luminoso sua eterna jornada. Os cometas, ao se aproximarem do Sol, revelam suas caudas em cores e formas únicas. A cauda se origina da sublimação dos núcleos cometários, quando o calor solar transforma o gelo em gás e libera partículas de poeira. Este fenômeno cria um espetáculo que se estende por milhões de quilômetros, visível mesmo a grandes distâncias no espaço. A cauda de poeira surge das partículas sólidas desprendidas do núcleo, refletindo a luz solar e criando tons amarelados ou alaranjados. Ela se curva suavemente pela órbita do cometa, mostrando a trajetória e a rotação do corpo celeste. A interação com a radiação solar orienta a direção das partículas, delineando formas delicadas e fluidas. A cauda de gás, composta principalmente de vapor de água, monóxido de carbono e outros gases voláteis, aparece azulada devido à fluorescência provocada pelo vento solar. Esse fluxo contínuo de partículas carregadas do Sol interage com os gases, impulsionando-os para longe do núcleo e definindo linhas retas e energéticas, contrastando com a curva da poeira. Cada cometa apresenta variações sutis entre as caudas, dependendo da composição do núcleo e da intensidade da radiação solar. A quantidade de poeira liberada e a concentração de gases determinam o brilho, a largura e a forma das caudas, tornando cada aparição única e imprevisível. Observadores no passado já registraram cores que variam do branco intenso ao verde profundo. O vento solar não apenas direciona a cauda de gás, mas também influencia sua dinâmica interna. Correntes de partículas carregadas podem criar ondulações e ramificações, conferindo movimento quase líquido às estruturas. A interação contínua entre o Sol e o cometa transforma essas caudas em laboratórios naturais de física e química. A luminosidade das caudas depende da distância do cometa ao Sol. Quanto mais próximo, mais intensa a sublimação e mais brilhante a emissão de luz. Durante essas fases, a cauda pode se estender por milhões de quilômetros,
tornando-se visível a olho nu em regiões escuras da Terra. Este fenômeno conecta a magnitude do cosmos com a percepção humana. Cometas de cauda dupla oferecem um contraste impressionante. A cauda de poeira curva, plácida, e a cauda de gás reta, elétrica e dinâmica. Essa coexistência ilustra a complexidade da interação entre corpos celestes e forças solares. Para astrônomos e curiosos, essas diferenças tornam cada observação uma experiência única e rica em aprendizado. A forma das caudas também é afetada pela velocidade do cometa e sua inclinação orbital. Cometas rápidos produzem caudas longas e finas, enquanto trajetórias mais lentas resultam em caudas mais curtas e volumosas. Este efeito proporciona pistas valiosas sobre a física orbital e a história de cada cometa. Observar as caudas com telescópios e instrumentos modernos permite estudar a composição química do cometa. As cores indicam elementos presentes, como carbono, nitrogênio e óxidos de carbono. Cada nuance revela a memória primordial do sistema solar, preservada em núcleos que têm bilhões de anos. O fenômeno das caudas é um testemunho da dança cósmica entre matéria e energia. A interação com o Sol cria uma obra em movimento constante, moldada pelo vento solar e pelo material liberado. Cada cometa que cruza nosso céu oferece um vislumbre da vastidão do universo e da delicada harmonia das forças que o governam. Alguns cometas possuem órbitas regulares, retornando ao sistema solar interno em intervalos previsíveis. Esses cometas periódicos permitem estudos detalhados de sua composição e comportamento ao longo do tempo. Observá-los revela a constância cósmica e fornece pistas sobre a evolução dos corpos gelados que habitam os confins do sistema solar. O cometa Halley é o mais famoso entre os periódicos, com retornos a cada 76 anos. Suas passagens foram registradas por civilizações antigas, ligando eventos astronômicos a crônicas históricas e lendas culturais. Cada retorno do Halley oferece uma oportunidade de estudo moderno e uma conexão entre passado e presente. O cometa Encke possui uma órbita curta de cerca de 3 anos e meio, sendo o mais rápido entre os cometas periódicos conhecidos. Sua proximidade frequente da Terra permite monitoramento detalhado e observações regulares de alterações em sua cauda e núcleo, fornecendo dados importantes sobre a atividade cometária em escalas temporais reduzidas. O cometa Tempel-Tuttle, responsável pela chuva de meteoros leonídeos, demonstra a ligação direta entre cometas periódicos e fenômenos observáveis na Terra. A cada retorno, partículas liberadas por seu núcleo cruzam a órbita terrestre, produzindo espetáculos luminosos que fascinam astrônomos e curiosos. Cometas periódicos podem revelar alterações em sua composição ao longo do tempo. Cada passagem pelo Sol provoca sublimação de gelo e perda de material, modificando o tamanho e a atividade do núcleo. Comparar observações antigas com registros recentes permite compreender a evolução física desses corpos celestes. O estudo contínuo desses visitantes frequentes fornece informações valiosas sobre os processos de sublimação e interação com o vento solar. Suas caudas e brilhos mudam com o tempo, refletindo tanto a composição original quanto os efeitos cumulativos da exposição solar em passagens sucessivas. Cometas periódicos também oferecem oportunidades únicas de missões espaciais. Naves enviadas a esses corpos podem observar de perto a estrutura e química de núcleos que retornam regularmente, permitindo análises detalhadas que não seriam possíveis com cometas de órbitas longas e imprevisíveis. A regularidade dos retornos desses cometas cria um calendário natural para astrônomos. Cada ciclo fornece dados sobre órbitas elípticas, interações gravitacionais e forças que moldam a trajetória de pequenos corpos no sistema solar. A previsibilidade destes fenômenos reforça a compreensão das leis que governam o cosmos. Cometas periódicos conectam observações humanas de diferentes eras. Da astronomia antiga aos telescópios modernos, o acompanhamento desses visitantes demonstra a continuidade do interesse humano pelo céu. Eles são testemunhos vivos da persistência de corpos celestes
e da nossa capacidade de estudá-los. Esses corpos gelados e poeirentos, ao retornarem repetidamente, lembram que o universo é dinâmico e cíclico. Cometas periódicos como Halley, Encke e Tempel-Tuttle são mais do que curiosidades astronômicas. São mensageiros de processos que moldaram o sistema solar desde sua origem. O ciclo de vida de um cometa termina de maneiras variadas, refletindo sua interação contínua com forças gravitacionais e radiação solar. Alguns cometas se aproximam do Sol repetidamente, perdendo gradualmente massa por sublimação, até que o núcleo se esgote e desapareça, deixando apenas rastros de poeira e gases no espaço. Colisões com planetas, luas ou outros corpos celestes também marcam o fim de muitos cometas. O impacto pode fragmentar completamente o núcleo, espalhando detritos pelo sistema solar. Esses fragmentos podem originar chuvas de meteoros ou, em casos raros, influenciar a superfície de planetas, incluindo a Terra, com consequências dramáticas. A fragmentação é um destino comum para cometas de órbitas curtas e longas. Mudanças súbitas na pressão térmica ou efeitos gravitacionais próximos a planetas podem rachar o núcleo, criando múltiplos cometas menores que seguem trajetórias independentes, cada um com potencial de novas interações cósmicas. A evaporação gradual pelo calor solar transforma cometas ativos em corpos inertes, chamados cometas extintos, ou asteroides cometários. Sem gelo suficiente para formar cauda ou coma, esses núcleos continuam viajando pelo sistema solar como testemunhas silenciosas de suas passagens anteriores. Alguns cometas, ao se aproximarem do Sol em trajetórias rasantes, podem sofrer destruição quase instantânea. A intensa radiação e forças de maré rompem o núcleo, liberando poeira e gases que se dissipam rapidamente, apagando qualquer vestígio visual e encerrando abruptamente a jornada desse viajante cósmico. O estudo do desaparecimento de cometas revela a fragilidade de suas estruturas. Núcleos compostos de gelo e poeira respondem de forma sensível a mudanças térmicas e mecânicas. Mesmo corpos que parecem sólidos estão sujeitos à erosão constante, lembrando que o espaço é um ambiente de transformação permanente. A morte de um cometa deixa vestígios importantes para a ciência. Partículas liberadas em fragmentações ou sublimação alimentam nuvens de detritos que cruzam a órbita da Terra, permitindo o surgimento de chuvas de meteoros e oferecendo pistas sobre a composição original do núcleo e as condições nos confins do sistema solar. Cometas que encontram o fim próximo a planetas ou ao Sol também desempenham papel na evolução do sistema solar. Ao depositarem material orgânico e poeira, contribuem para o enriquecimento de regiões planetárias, podendo influenciar processos químicos que moldam atmosferas e superfícies planetárias ao longo de milhões de anos. Fragmentações, colisões e evaporação não apenas encerram a vida de um cometa, mas perpetuam sua presença de maneira indireta. Os resíduos formam anéis planetários, chuvas de meteoros e nuvens de poeira, mantendo o legado desses viajantes gelados e poeirentos em constante movimento pelo cosmos. O fim de um cometa lembra que o universo é dinâmico, cíclico e imprevisível. Cada núcleo que se esgota ou se fragmenta testemunha os processos de transformação que governam corpos celestes. Mesmo em sua extinção, um cometa continua a narrar a história do sistema solar e a inspirar a curiosidade humana. Desde tempos remotos, cometas sempre fascinaram e amedrontaram a humanidade. No céu noturno, suas caudas luminosas e trajetórias imprevisíveis eram interpretadas como presságios, sinais divinos ou alertas para acontecimentos extraordinários, influenciando culturas e crenças em diferentes regiões do planeta. Civilizações antigas, como egípcios, babilônios e chineses, registravam cuidadosamente a passagem de cometas. Crônicas em papiros e tablilhas mencionam cometas como augúrios de guerras, fome ou mudança de governantes, mostrando a profunda ligação entre fenômenos celestes e decisões humanas na antiguidade. Na Grécia e Roma antigas, cometas eram frequentemente vistos como manifestações da vontade dos deuses. Filósofos e astrônomos tentavam compreender sua natureza,
mas a imprevisibilidade e raridade desses visitantes cósmicos reforçava a aura de mistério, gerando medos e lendas passadas oralmente entre gerações. Entre os povos nórdicos e celtas, a luz e o movimento dos cometas no céu inspiravam histórias de guerreiros e monstros celestes. Cada aparição era narrada como parte de um destino maior, associando o fenômeno a eventos de grande impacto, sejam naturais, sociais ou bélicos, perpetuando tradições e superstições. No Extremo Oriente, registros chineses documentam cometas com precisão e regularidade. Anotações sobre a cor, a forma e a duração da visibilidade eram mantidas por astrônomos imperiais, que interpretavam esses sinais como presságios para o imperador e para a estabilidade do reino, integrando ciência e mitologia. Cometas também influenciaram a arte e a literatura de diferentes épocas. Pintores medievais e renascentistas incluíram cometas em cenas históricas ou religiosas, simbolizando juízo, mudança ou intervenção divina, reforçando o impacto cultural e a percepção simbólica desses corpos celestes na imaginação humana. O medo e o fascínio compartilhados em culturas diversas revelam que cometas eram mais do que fenômenos astronômicos. Eram mensageiros cósmicos interpretados como parte de narrativas coletivas sobre destino, ordem e desordem, mostrando como a observação do céu moldou crenças, religião e sociedade ao longo da história. Desde os primórdios da civilização, os cometas eram vistos como emissários do céu, sinais que anunciavam mudanças, acontecimentos ou desastres. Sua aparição repentina no firmamento causava temor e fascínio, inspirando histórias e rituais que tentavam interpretar a mensagem do cosmos. No Antigo Egito, cometas eram frequentemente associados a deuses e ao destino do faraó. Sua trajetória luminosa e efêmera no céu era registrada em papiros e representações artísticas, funcionando como presságios para decisões políticas, guerras e períodos de instabilidade, conectando a realeza ao divino. Entre os antigos chineses, a observação dos cometas alcançou elevado rigor científico e detalhamento. Astrônomos imperiais mantinham registros meticulosos sobre cor, forma, direção e duração da visibilidade. Cometas eram considerados sinais de alerta para o imperador, influenciando a administração do reino e a interpretação de eventos históricos. Para os maias, o céu era um livro vivo. Cometas eram interpretados como mensageiros de mudança, associados a ciclos astrológicos e à previsão de fenômenos naturais ou sociais. Tais registros eram incorporados a calendários complexos, demonstrando a profunda conexão entre astronomia e religião nessa civilização. Na Roma Antiga, cometas eram interpretados como presságios. Cronistas registraram sua aparição antes de acontecimentos significativos, incluindo mortes de líderes e batalhas decisivas. A simbologia dos cometas refletia a crença de que o universo comunicava acontecimentos de grande relevância à humanidade. As diferentes cores e formas dos cometas também eram interpretadas simbolicamente. Trajetórias alongadas ou caudas brilhantes eram associadas a eventos de maior magnitude, enquanto cometas menores ou mais curtos inspiravam receios e expectativas menores. Cada cultura atribuía significado específico a essas nuances visuais. As diferentes cores e formas dos cometas também eram interpretadas simbolicamente. Trajetórias alongadas ou caudas brilhantes eram associadas a eventos de maior magnitude, enquanto cometas menores ou mais curtos inspiravam receios e expectativas menores. Cada cultura atribuía significado específico a essas nuances visuais. Os cometas também influenciaram a literatura e mitologia dessas civilizações. Narrativas épicas egípcias ou maias incluíam referências a estrelas errantes ou corpos celestes que anunciavam eventos extraordinários. A imaginação coletiva transformava esses corpos celestes em símbolos de destino, mudança e poder divino. A visão dos cometas nas culturas antigas revela a relação entre observação científica primitiva e interpretação mítica. Enquanto as anotações chinesas se aproximavam de uma sistemática científica, a narrativa egípcia ou romana enfatizava aspectos simbólicos e religiosos,
mostrando a diversidade de perspectivas diante de um mesmo fenômeno. Essa herança cultural demonstra como os cometas foram interpretados como mensageiros do céu, conectando o ser humano às forças cósmicas e inspirando práticas, rituais e crenças que atravessaram gerações. A observação desses corpos celestes moldou a compreensão do universo e sua influência sobre a vida e a história das civilizações. O cometa Halley é um dos mais famosos e estudados do Sistema Solar, conhecido por suas aparições periódicas aproximadas a cada 76 anos. Sua previsibilidade foi descoberta apenas no século XVII, quando o astrônomo inglês Edmund Halley percebeu padrões em registros históricos que documentavam sua passagem pelo céu. Antes da análise de Halley, civilizações antigas já haviam registrado suas aparições. Crônicas chinesas, mesopotâmicas e europeias mencionam o cometa com descrições de sua cor, forma e trajetória, associando sua presença a eventos históricos e presságios de grande relevância, reforçando a conexão entre astronomia e cultura. A primeira passagem registrada que se atribui ao Halley data de aproximadamente 705 a.C. Observadores notaram sua luminosidade intensa e cauda alongada, marcando momentos de admiração e temor. Esses registros históricos formaram a base para que Halley identificasse a periodicidade do cometa séculos depois. No século XVII, Halley estudou rigorosamente os documentos astronômicos de sua época e comparou com registros antigos. Constatou que aparições ocorridas nos anos 1561, 1593 e 1635 correspondiam ao mesmo corpo celeste, provando que o cometa tinha órbita regular. Essa descoberta marcou um avanço científico notável, pois pela primeira vez um cometa deixou de ser visto apenas como um presságio ou fenômeno errático. A constatação de Halley possibilitou que futuros astrônomos previssem com precisão sua passagem, abrindo caminho para a astronomia moderna baseada em observação sistemática e análise matemática. O cometa Halley voltou a ser observado em 1806 e 1886, confirmando a exatidão da previsão de Halley. Cada aparição trouxe novas oportunidades de estudo, permitindo compreender melhor a composição do núcleo, a emissão de gás e poeira e a interação com o vento solar, fenômenos que moldam sua cauda e brilho. O registro meticuloso de cada passagem permitiu a construção de uma cronologia científica detalhada, unindo observações históricas e modernas. Astrônomos puderam estudar alterações na órbita do cometa provocadas pela gravidade de planetas próximos e pelo próprio desgaste de material ao longo das passagens pelo Sol. O Halley exemplifica como a observação sistemática transforma conhecimento empírico em ciência previsível. Sua trajetória calculável é usada como referência para o estudo de outros cometas periódicos, mostrando que padrões cósmicos podem ser desvendados com paciência, técnica e rigor matemático. Além do valor científico, o cometa Halley mantém forte presença cultural. Cada aparição desperta interesse público e inspirou obras literárias, pinturas e registros históricos, lembrando que a beleza e o mistério de um cometa vão além da ciência, tocando a imaginação e a memória da humanidade. O estudo de Halley e seus registros reforça a importância de documentar fenômenos astronômicos, conectando passado e presente. Ele representa um elo entre observadores antigos e astrônomos contemporâneos, mostrando que o universo oferece sinais contínuos e previsíveis quando observados com atenção e método rigoroso. O estudo dos cometas ganhou novas dimensões a partir do século XIX, quando a física de Isaac Newton passou a ser aplicada sistematicamente à mecânica celeste. Suas leis permitiram compreender que os corpos celestes, incluindo cometas, obedecem a forças gravitacionais previsíveis, tornando possível calcular suas trajetórias com exatidão surpreendente. Newton estabeleceu que a força gravitacional diminui com o quadrado da distância entre os corpos. Aplicando essa lei às observações astronômicas, cientistas puderam determinar que cometas não eram fenômenos erráticos, mas corpos que obedeciam regras universais.
O entendimento das órbitas elípticas abriu caminho para a ciência moderna dos cometas. No século XIX, astronomia e matemática avançaram juntas. Observações sistemáticas de Halley e de outros cometas permitiram comparar dados de várias passagens, identificando pequenas variações de órbita causadas pela atração de planetas gigantes como Júpiter e Saturno. Essas descobertas reforçaram a previsibilidade da mecânica celeste. As leis de Kepler, que descrevem as órbitas elípticas, os tempos de revolução e a relação entre velocidade e distância ao Sol, foram fundamentais para entender os movimentos dos cometas periódicos. Cometas de longo período, com trajetórias altamente alongadas, passaram a ser modelados matematicamente, antecipando sua aparição séculos antes de sua observação. A segunda metade do século XIX trouxe telescópios mais potentes e técnicas fotográficas que permitiram registrar cometas de forma mais precisa. A medição de brilho, posição e cauda possibilitou comparações detalhadas com modelos orbitais, refinando previsões e aumentando a confiança dos astrônomos em suas simulações matemáticas. Os cometas deixaram de ser vistos como presságios e passaram a ser indicadores confiáveis de leis físicas universais. Cada observação contribuiu para testar teorias, como a variação da massa do núcleo devido à sublimação, a influência do vento solar sobre a cauda e o efeito da radiação solar sobre a trajetória e brilho dos corpos celestes. No século XX, a ciência astronômica incorporou espectroscopia, permitindo identificar a composição química das caudas e núcleos cometários. Detectaram-se moléculas como água, monóxido de carbono, dióxido de carbono e compostos orgânicos. Essa compreensão revelou que cometas são cápsulas de material primordial do Sistema Solar. O estudo espectroscópico confirmou que a interação entre cometa e Sol gera fenômenos visíveis. A sublimação cria a cauda de gás ionizado e poeira refletora, cujas cores e formas mudam conforme a composição e intensidade do vento solar. As leis de Newton e Kepler permanecem essenciais para modelar a órbita, enquanto a espectroscopia detalha a física do núcleo. Astrônomos modernos também utilizaram cálculos precisos para prever retornos de cometas conhecidos, como Halley, Encke e Tempel-Tuttle. As previsões confirmadas por observação consolidaram a confiança na capacidade humana de antecipar eventos celestes, mostrando que ciência, matemática e tecnologia convergem na compreensão de cometas. A mecânica celeste permitiu ainda calcular riscos de colisão com planetas, essencial para estudar impactos potenciais na Terra. Cometas passaram a ser observados não apenas por curiosidade, mas por sua relevância para entender a evolução do Sistema Solar e possíveis ameaças, unindo ciência teórica e aplicações práticas. O século XX consolidou a visão do cometa como um corpo dinâmico e previsível, sujeito a forças universais. A combinação de leis físicas, observação meticulosa e tecnologia óptica transformou o cometa de presságio místico em objeto de estudo científico detalhado, capaz de revelar histórias do nascimento do Sistema Solar. Os avanços de Newton a Halley e dos astrônomos do século XIX e XX estabeleceram a base para missões espaciais futuras, que possibilitaram a visita direta a núcleos cometários. Compreender órbitas, composição e comportamento foi fundamental para planejar sondas e interpretar dados coletados no espaço, consolidando a ciência moderna dos cometas. O avanço da ciência moderna permitiu que cometas deixassem de ser estudados apenas à distância. As missões espaciais trouxeram esses mensageiros de gelo para mais perto do olhar humano, revelando detalhes invisíveis da Terra. Deep Impact, Giotto e Rosetta abriram uma nova era de exploração direta, transformando hipóteses em observações concretas. A sonda Giotto, lançada em 1985, aproximou-se do cometa Halley, obtendo imagens inéditas do núcleo. Pela primeira vez, astrônomos puderam observar sua forma irregular, crateras e jatos de gás e poeira. Essas informações mudaram a compreensão sobre a superfície cometária
e confirmaram teorias sobre sublimação e formação de caudas. Deep Impact, em 2005, realizou um experimento ousado. Lançou um impactador contra o cometa Tempel-Tuttle. O choque liberou nuvens de poeira e gases, permitindo analisar a composição do interior do núcleo. A missão revelou moléculas orgânicas e confirmou que cometas preservam material primordial do sistema solar, como cápsulas do tempo cósmico. A missão Rosetta, iniciada em 2004, aproximou-se do cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. A sonda orbitou o núcleo, estudando variações de brilho, cauda e sublimação durante meses. O módulo Philae pousou pela primeira vez em um cometa, enviando dados sobre densidade, composição química e estrutura física do núcleo. Essas missões comprovaram que cometas não são corpos uniformes. Núcleos irregulares, regiões ativas e jatos de gás demonstram a complexidade dinâmica desses objetos. A interação com o Sol provoca mudanças contínuas e a observação direta permite entender os processos físicos que moldam caudas, coma e núcleo. Instrumentos a bordo das sondas mediram temperatura, pressão e emissão de partículas, revelando que cometas contêm gelo, poeira, gases e compostos orgânicos complexos. Essa diversidade química reforça a hipótese de que cometas foram fundamentais na entrega de água e elementos essenciais à Terra primitiva. O acompanhamento das órbitas durante as missões mostrou que a gravidade de planetas gigantes, radiação solar e jatos de sublimação podem alterar trajetórias. A precisão dessas medições reforçou modelos orbitais desenvolvidos nos séculos XIX e XX, unindo observação espacial à teoria clássica de Newton e Kepler. Missões recentes continuam a investigar cometas menores e de longo período. Cada encontro fornece dados sobre variação de massa, emissão de partículas e atividade superficial. Esses estudos ajudam a compreender não apenas a origem dos cometas, mas também sua influência sobre a evolução química e física do sistema solar. Além do aspecto científico, essas missões provocam fascínio cultural. Cometas explorados tornam-se personagens da história da exploração espacial, conectando humanidade, tecnologia e universo. Eles são mensageiros de gelo, transportando informação primordial que ultrapassa o tempo e o espaço. O futuro da exploração cometária promete sondas mais sofisticadas, amostras retornadas à Terra e estudo de cometas interestelares. Cada missão acrescenta uma peça ao quebra-cabeça cósmico, revelando como esses corpos gelados influenciam planetas, luas e a própria Terra, consolidando o papel dos cometas como testemunhas da história do Sistema Solar. Cometas são cápsulas do tempo cósmico, preservando matéria primordial do Sistema Solar. Estudos revelam que seus núcleos contêm água, gelo e moléculas orgânicas complexas, como aminoácidos e compostos de carbono. Esses elementos são fundamentais para a química da vida, oferecendo pistas sobre como os blocos construtores da biologia chegaram à Terra. A hipótese da panspermia sugere que a vida, ou ao menos seus precursores, pode ter sido transportada pelo espaço através de cometas e meteoritos. Esses viajantes gelados teriam depositado matéria orgânica em planetas primitivos, contribuindo para o surgimento de organismos. Cada impacto ou aproximação fornece uma janela para essa possibilidade. Missões espaciais como Rosetta confirmaram a presença de moléculas como glicina e fosfatos no núcleo do cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Esses compostos estão diretamente ligados à formação de proteínas e ácidos nucleicos, mostrando que cometas não apenas preservam elementos, mas também os liberam em regiões planetárias favoráveis à vida. O gelo cometário também contém água em estado primitivo. A entrega dessa água à Terra primitiva, por impactos durante bilhões de anos, pode ter contribuído para a formação dos oceanos. A quantidade e composição isotópica da água cometária ajudam a reconstruir a história do planeta e sua habitabilidade inicial. Cometas longos e de curto período desempenham papéis distintos na disseminação de matéria orgânica.
Aqueles vindos da nuvem de Oort trazem materiais antigos e pouco alterados, enquanto cometas do cinturão de Kuiper carregam produtos de radiação solar e interações gravitacionais. Juntos fornecem um panorama químico diversificado. A sublimação durante a aproximação do Sol libera gases e partículas orgânicas para o espaço. Essa liberação pode semear discos protoplanetários ou superfícies planetárias, demonstrando que os cometas são vetores ativos de química complexa e potencial biológico. O estudo dessas emissões amplia a compreensão do ciclo de compostos prebióticos no sistema solar. Modelos teóricos sugerem que impactos cometários teriam fornecido uma mistura rica de água e moléculas orgânicas em diferentes regiões da Terra primitiva. Esses eventos catastróficos, longe de serem destrutivos, podem ter sido essenciais para a formação de ambientes favoráveis à evolução da vida. A análise espectroscópica de caudas cometárias revela radicais e moléculas instáveis, que, ao interagirem com a atmosfera planetária, podem originar compostos mais complexos. Essa química atmosférica primitiva fortalece a ideia de que a vida terrestre possui uma conexão direta com a matéria entregue por cometas. A diversidade química observada em cometas reforça a visão de que a vida não é necessariamente um fenômeno isolado da Terra. Elementos fundamentais estão distribuídos pelo sistema solar e talvez por galáxias vizinhas, indicando que a vida pode ser uma consequência natural da química universal preservada em corpos gelados. Portanto, os cometas funcionam como mensageiros cósmicos, transportando água e matéria orgânica por bilhões de anos. Eles não apenas testemunharam a história do sistema solar, mas também fornecem pistas valiosas sobre o surgimento da vida na Terra e sobre a possibilidade de vida em outros mundos. As chuvas de meteoros são manifestações espetaculares da interação entre a Terra e os detritos deixados pelos cometas. Quando um cometa passa pelo sistema solar interno, ele libera poeira, gelo e pequenas partículas de rocha que permanecem em sua órbita, formando trilhas que a Terra eventualmente atravessa durante sua revolução anual. Ao adentrar a atmosfera terrestre, essas partículas se aquecem pelo atrito com o ar, tornando-se visíveis como rastros luminosos no céu noturno. Cada brilho fugaz é um fragmento do cometa, viajando a dezenas de quilômetros por segundo, revelando a presença do corpo celeste que passou por nosso sistema há séculos ou milênios. As Perseidas, uma das chuvas de meteoros mais conhecidas, derivam do cometa Swift-Tuttle. Durante seu pico em meados de agosto, milhares de pequenos meteoros penetram na atmosfera, oferecendo um espetáculo contínuo de luz que pode ser observado sem equipamentos sofisticados, apenas com olhos atentos ao céu. Cada chuva de meteoros é, portanto, uma assinatura cósmica do cometa que a originou. O estudo dessas chuvas permite determinar a composição dos detritos cometários, sua densidade e o comportamento das partículas ao interagir com a atmosfera terrestre, revelando pistas sobre a evolução do próprio cometa. Os rastros deixados pelos cometas também ajudam a mapear suas órbitas ao longo de décadas e séculos. Observadores astronômicos conseguem prever futuras chuvas e até estimar o momento exato em que o planeta cruzará as trilhas de detritos, transformando o fenômeno em uma ferramenta de investigação celeste. Além do impacto visual, essas chuvas são oportunidades únicas para a coleta de partículas extraterrestres. Cientistas capturam micrometeoritos durante o pico de chuvas de meteoros, estudando sua composição e isotopia para entender a química primordial do sistema solar e a conexão entre cometas e a origem de materiais orgânicos. A intensidade das chuvas varia conforme a densidade da trilha de detritos. Há alguns anos, a Terra atravessa regiões mais compactas, resultando em espetáculos mais intensos, enquanto em outros anos os meteoros aparecem de forma mais esparsa. Essa variabilidade torna cada observação uma experiência única e imprevisível. O estudo histórico das chuvas também revela que civilizações antigas observaram esses eventos com fascínio e temor. Relatos em textos chineses, árabes e europeus
registram chuvas de meteoros como presságios ou sinais divinos, evidenciando a relação duradoura entre humanidade e cometas através dos tempos. Portanto, cada chuva de meteoros é um diálogo entre a Terra e os cometas. Os rastros de poeira e gelo não apenas encantam o observador moderno, mas conectam o presente com eras passadas, mostrando que a presença de cometas influencia o nosso planeta muito além de sua mera trajetória pelo céu. Os cometas não são apenas corpos gelados silenciosos. Eles carregam segredos que desafiam a imaginação. Missões espaciais recentes revelaram detalhes surpreendentes, desde a composição química até pequenas propriedades físicas inesperadas. Cada fragmento coletado, cada análise realizada, constrói um mosaico complexo do que esses mensageiros cósmicos podem nos ensinar. Entre as descobertas mais curiosas está o cheiro de um cometa captado pelas sondas. Cientistas relataram aromas semelhantes a enxofre, amônia e compostos orgânicos, lembrando ovos podres misturados a produtos químicos adocicados. Essa percepção olfativa é resultado da sublimação de gases que escapam do núcleo durante a aproximação ao Sol, oferecendo um detalhe sensorial do espaço que parecia impossível. As imagens detalhadas de núcleos cometários revelaram formas irregulares, crateras e fissuras, mostrando que cada cometa possui uma personalidade única. Nem todos se comportam de maneira previsível. Alguns giram lentamente, enquanto outros apresentam rotações erráticas, influenciadas por jatos de gás liberados durante o aquecimento solar. As sondas Deep Impact e Rosetta forneceram dados inéditos sobre a densidade e a estrutura interna dos cometas. Observou-se que muitos são mais porosos do que rochosos, lembrando verdadeiros blocos de gelo sujo que guardam materiais que remontam à formação do sistema solar, preservados por bilhões de anos. Os cometas também carregam moléculas orgânicas complexas, incluindo precursores de aminoácidos, fundamentais para a vida. Essa descoberta reforça a hipótese da panspermia, sugerindo que impactos de cometas poderiam ter fornecido à Terra ingredientes essenciais para o surgimento da vida, uma conexão direta entre o cosmos e nosso próprio passado biológico. Em termos de trajetória, algumas sondas demonstraram como pequenas forças, como a emissão de gás, podem alterar lentamente a órbita dos cometas. Isso evidencia que, mesmo viajando por bilhões de quilômetros, os cometas são sensíveis às leis físicas que regem o universo, transformando cada missão em um experimento de precisão astronômica. O futuro da exploração promete ainda mais surpresas. Novas missões estão sendo planejadas para pousar e até retornar amostras de cometas à Terra, permitindo análises laboratoriais detalhadas que não seriam possíveis no espaço. Cada nova missão amplia nossa compreensão e aproxima a humanidade dos segredos mais antigos do Sistema Solar. Além das descobertas científicas, o estudo dos cometas inspira criatividade e imaginação. Artistas, escritores e pensadores veem nesses corpos gelados símbolos de mistério, de tempo e de memória cósmica, conectando ciência e cultura em uma narrativa que ultrapassa os limites do telescópio. A exploração de cometas também tem implicações práticas para a humanidade. Compreender suas órbitas, composição e comportamento é fundamental para prever riscos de impactos, desenvolver estratégias de mitigação e estudar como recursos extraterrestres poderiam ser utilizados no futuro, como água, gelo ou compostos orgânicos. Cada detalhe revelado pelas sondas reforça a sensação de estar diante de mensageiros do tempo, viajantes que preservam fragmentos da história do Sistema Solar. O cheiro, a textura, a composição e os jatos de gás compõem uma narrativa fascinante que une ciência a mistério e a eterna curiosidade humana sobre a origem e o destino do cosmos. Os cometas representam mais do que corpos celestes curiosos. Eles são depósitos naturais de materiais que remontam à infância do Sistema Solar. A exploração interplanetária projeta essas rochas geladas como alvos estratégicos, capazes de fornecer recursos que poderiam impulsionar futuras missões humanas e robóticas, oferecendo elementos raros
e água congelada para sustentar colônias no espaço. O gelo encontrado nos cometas pode ser convertido em água potável, hidrogênio e oxigênio, servindo como combustível e suprimento vital em longas jornadas interplanetárias. Essa capacidade transforma os cometas em verdadeiros postos avançados naturais, reduzindo a dependência de lançamentos diretos da Terra e abrindo possibilidades para a exploração contínua do sistema solar. Além da utilidade prática, os cometas oferecem uma janela para compreender a formação dos planetas. Fragmentos de gelo e poeira preservam moléculas e compostos químicos que documentam a química primordial do sistema solar, permitindo reconstruir processos que deram origem a planetas rochosos, gigantes gasosos e até a própria Terra. Missões futuras podem incluir sondas que perfurem profundamente os núcleos cometários, coletando amostras de camadas internas intocadas por bilhões de anos. A análise desses materiais pode revelar a abundância de compostos orgânicos complexos e água, fundamentais para a hipótese sobre a origem da vida em outros mundos. O estudo das órbitas e trajetórias dos cometas também é essencial para planejamento de futuras missões. Cometas periódicos oferecem rotas previsíveis, enquanto objetos de longo período desafiam a precisão orbital e exigem tecnologia avançada de navegação e propulsão. Cada missão torna-se um teste de engenhosidade e adaptabilidade humana. Em termos de mineração espacial, cometas podem fornecer elementos raros como carbono, nitrogênio e metais voláteis, que são escassos na superfície terrestre. A extração desses recursos abriria um novo capítulo na exploração econômica do espaço, transformando cometas em verdadeiros depósitos naturais flutuantes, com impacto direto na viabilidade de colônias interplanetárias. Além dos aspectos técnicos, cometas inspiram visões de futuro sustentável na exploração espacial. Eles lembram que o cosmos possui recursos limitados e que a utilização responsável desses corpos celestes deve equilibrar interesse científico, segurança e preservação de materiais primordiais para futuras gerações. Cada missão planejada representa uma dança entre ciência e engenharia, exigindo compreensão detalhada da composição, densidade e comportamento físico do cometa. Pequenos jatos de gás, mudanças de rotação e fragmentações inesperadas podem alterar trajetórias, tornando cada operação um desafio de precisão extrema. Os cometas também funcionam como laboratórios naturais de química e física em microgravidade. Estudar a sublimação de gelo, a interação entre poeira e radiação solar ou a emissão de gases oferece informações que não poderiam ser replicadas em Terra, expandindo o conhecimento sobre fenômenos interplanetários de forma direta. Os cometas permanecem como mensageiros do passado cósmico, guardando segredos da formação do sistema solar. Seu estudo oferece informações únicas sobre a origem da água, dos elementos químicos essenciais e de moléculas orgânicas que podem ter dado início à vida na Terra. Cada cometa observado é uma cápsula do tempo, revelando processos que moldaram nosso planeta. A exploração desses corpos gelados permite compreender melhor a dinâmica orbital e gravitacional do sistema solar, oferecendo pistas sobre impactos potenciais e eventos que moldaram a superfície terrestre. Ao estudar cometas, é possível avaliar riscos, preparar defesas planetárias e planejar missões futuras com segurança e precisão. Além do aspecto científico, os cometas inspiram reflexão sobre nosso lugar no cosmos. Eles lembram que a Terra é apenas uma pequena parte de um sistema vasto e em constante movimento, e que nossa sobrevivência depende do equilíbrio entre exploração, preservação e conhecimento. A presença de água, gelo e compostos orgânicos nos cometas abre a possibilidade de utilização futura como depósitos de recursos para a exploração interplanetária. Isso cria novas oportunidades para missões humanas, bases de pesquisa e até para a viabilidade de colônias fora da Terra. O estudo dos cometas também desafia a tecnologia e a engenhosidade humanas. Missões bem-sucedidas demonstram que é possível alcançar, analisar e até interagir com corpos celestes distantes
expandindo os limites da engenharia e da ciência aplicada ao espaço profundo. Cometas periódicos como Halley-Encke e Tempel-Tuttle oferecem oportunidades repetidas de estudo e monitoramento. Cada passagem permite comparar dados históricos, verificar mudanças físicas e químicas e testar teorias sobre a evolução desses corpos ao longo do tempo. Além das observações diretas, a simulação de órbitas, composição e comportamento cometário contribui para a construção de modelos do sistema solar. Esses modelos ajudam a prever interações planetárias, movimentos de asteroides e o comportamento de objetos de longo período, reforçando nossa compreensão do cosmos. O fascínio que os cometas exercem sobre a humanidade também alimenta a curiosidade científica e a educação. Observar, estudar e interpretar esses viajantes gelados é inspirador, estimulando novas gerações de astrônomos, engenheiros e pensadores a explorar fronteiras ainda inexploradas. No futuro, os cometas poderão se tornar aliados estratégicos da humanidade no espaço. Desde fornecer recursos essenciais, até servir como laboratórios naturais de processos químicos primordiais, eles têm potencial de apoiar a expansão humana e o desenvolvimento sustentável em ambientes extraterrestres. O estudo dos cometas nos lembra que a última fronteira não é apenas física, mas também intelectual e ética. Compreender esses corpos celestes é compreender a própria história da Terra, do Sistema Solar e o nosso papel no universo. Ao final desta jornada pelo cosmos gelado, resta a certeza de que cada cometa observado é um convite à exploração, à reflexão e ao eterno desejo humano de desvendar o desconhecido. Se você gostou desta viagem pelo universo dos cometas, não deixe de continuar acompanhando o nosso canal. Inscreva-se para receber mais conteúdos fascinantes sobre o cosmos, curta o vídeo para mostrar seu apoio e ative as notificações para não perder nenhuma nova descoberta que vamos explorar juntos. Cada inscrição e cada curtida ajudam a levar o conhecimento científico a cada vez mais pessoas curiosas como você.